Agora esta chamada está sendo gravada. Vocês não ouviram, mas ela disse, agora essa chamada está sendo gravada. Nós iremos... vou compartilhar a tela logo aqui com vocês. Olá, boa noite. Todo mundo está vendo? Boa noite. Vamos lá. Pronto, mais uma vez. Boa noite, minha gente. Sejam todos. Só um minutinho aqui, peraí. Acho que agora ficou melhor, que eu estava olhando para baixo. Prontinho. Sejam todas, todos bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante essa noite, aproveitem bastante esse tema, que foi escolhido assim, com muito carinho para vocês. Eu vou me apresentar para os que não me conhecem, meu nome é Marise Marinho, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, fiz minha graduação em pedagogia, e na pedagogia eu descobri a psicomotricidade, onde eu me apaixonei, e por uma questão de precisar, né, de querer fazer outro curso, precisar não estar em casa, pela morte do meu pai, eu precisava sair dia de sábado, então eu fui fazer a psicopedagogia, onde eu me apaixonei, e logo após a psicopedagogia, eu comecei a entender que eu precisava estudar mais e mais e mais. Então, são agora, deixa eu ver, meu pai, 10 anos, se eu não me engano, sem parar de estudar, porque sempre vai acontecendo, né? Vai atualizando as pesquisas, e a gente precisa estar atento a isso, principalmente nós, que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos com criança, precisamos entender esse processo de desenvolvimento. Então, após a psicopedagogia, eu fiz a educação infantil, alfabetização e letramento, neuropsicopedagogia e educação inclusiva, o TDAH, dislexia, fiz aba e fiz psicomotricidade para a clínica também, porque eu tinha feito a psicomotricidade na educação infantil. Então, esta sou eu, trabalho como psicopedagoga aqui e trabalho como psicopedagoga no núcleo também daqui de Candeias, o Núcleo Psicossocial da Educação, pela Prefeitura. E antes de a gente dar início ao nosso primeiro dia, Cris vai se apresentar. Oi, eu estava aqui escrevendo. Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Então, eu sou Márcia Cristina, muitos me conhecem como Cris. Eu também, como Marisa, eu fiz pedagogia, depois eu fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Por quê? Eu sempre fui muito impressionada ou apaixonada pela mente humana, de forma particular pela mente da criança. Então, eu fiz essa pós-graduação em neuropsicopedagogia, que tem me ajudado muito hoje nos meus trabalhos. Hoje eu sou professora particular e professora de reforço escolar, e tem sido um momento assim de muito encantamento, de uma forma totalmente nova, porque as crianças, elas nos surpreendem cada dia, né? Então, esta sou eu, tá certo? Eu só vou deixar alguns lembretezinhos aqui para o bom funcionamento da nossa noite.
Então, Marise pediu para fechar os microfones, né? Para que todo o ensinamento que nós vamos ter hoje, ele possa ter uma continuidade e, no final, a gente faz as perguntas. Então, para essas perguntas, vocês podem colocar no chat, tá bom? Coloca lá no chat a pergunta que você tem, que no final eu vou fazer para a Marise as perguntas que cada um de vocês tiverem dúvida. Eu também pedi no início, antes da gente começar, que colocassem no chat o seu nome completo e o nome da escola, tá certo? Então, eu tenho visto aqui que tem algumas pessoas que estão colocando só o nome completo e está faltando a escola. Aí, se você ainda não colocou a escola que você trabalha, você coloca lá para mim, tá bom? Então, acho que são esses os avisos mais importantes, e é com você, Marisa. Muito obrigada. Gente, hoje é o nosso primeiro dia e o tema de hoje, vocês receberam no grupo o slide em PDF e também receberam o modelo do PEI, que vamos trabalhar amanhã. Então, quem puder, né, pode imprimir para poder já dar uma lida, para poder ficar familiarizado com o conteúdo e também ali pode começar a grifar algumas dúvidas, tá certo? O que veremos hoje? O que é o PEI e qual a sua importância para a educação inclusiva. Sei que muitos de vocês já conhecem o PEI, já sabem o que é o PEI, sabem qual é a sua importância, mas vale a pena a gente lembrar sempre. Quais são as funções, os fundamentos legais, conceituais e pedagógicos do PEI? Como fazer o diagnóstico pedagógico do aluno, identificando as suas características, necessidade, potencialidades, interesse, e teremos a atividade prática, que é a elaboração de um diagnóstico pedagógico, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ocultar aqui uma coisa, porque... pronto. Qual é a primeira coisa? Eu preciso que vocês sejam bem sinceros. Escreva aí no papel de vocês, no caderno de vocês. É uma coisa que vai ficar só para você. Não se preocupe, não vou pedir para ler. Mas eu preciso que vocês escrevam. Qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando chega um aluno com deficiência ou com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento? Quando você recebe uma mãe na secretaria, e que já traz com ela esse laudo dessa criança, que já traz com ela esse relatório, essa criança com deficiência ou com um transtorno do neurodesenvolvimento, o que você pensa? Quero que você seja bem sincero com você. Eu descobri há pouco que quando a gente consegue verbalizar ou anotar as coisas como a gente se sente, isso fica bem mais fácil para a gente conseguir resolver. Então, por isso que eu disse que é uma coisa que vai ficar entre você e você. Não vamos pedir para ninguém compartilhar aqui, vou dar um tempinho a vocês, para que vocês escrevam aí, né? O que passa pela cabeça de vocês. Eu faço uma ideia do que pode passar, vou trazer algumas ideias aqui, mas é importante que você escreva, seja sincero. Espera aí, minha slide não quer passar. Pronto. Você pode pensar, será que ele vai compreender as aulas? Será que ele vai conseguir acompanhar a turma? Como eu vou avaliar essa criança? Pode ser algumas perguntas que vai surgir na sua mente. Mas, às vezes, pode perguntar assim, será que ele é agitado? Né? Será que é violento? Será que fala? São algumas perguntas que vão surgindo na cabeça dos professores, e isso é normal. Eu vou falar para vocês que toda vez que chega uma criança para mim, e eu acredito que para a Cris também seja dessa forma, a gente pensa, como é essa criança? Será que eu vou conseguir alcançar, atingir a expectativa dos pais, dos professores? A gente se preocupa com todas as crianças que chegam para a gente, porque são seres humanos, são pessoas, e que alguém confiou na gente para que a gente consiga
analisar, que a gente consiga fazer uma avaliação e que a gente consiga encontrar uma forma de fazer com que essa pessoa possa se desenvolver. Então, as perguntas, elas vão surgir. Pode surgir medo. Será que eu vou conseguir fazer com que essa criança aprenda? Será que eu vou conseguir adaptar as atividades? Isso acontece com vocês? Se acontece, gente, escreve aí no chat. Escreve aí para a gente se vocês têm medo, se preocupam com isso. É importante essa participação, né, para que a gente possa entender se estamos indo realmente pelo caminho certo em relação ao que vocês pensam em relação à criança que necessita de uma adaptação ou do próprio P. Atualmente, enfrentamos muitos desafios nas salas de aula, com alunos que apresentam dificuldade na aprendizagem e na adaptação social, o que muitas vezes impede seu desenvolvimento, quando exposto apenas ao currículo padrão. Gente, muitas vezes, principalmente após, né, pós-pandemia, a gente tem enfrentado essa situação de crianças com dificuldades de adaptação, dificuldade em acompanhar o conteúdo escolar, dificuldade na socialização. E isso frequentemente preocupa e frustra os professores. Portanto, é crucial pensar em uma estratégia para que este aluno também alcance o que é esperado no processo de aprendizagem, respeitando sempre suas especificidades e avaliando o que é mais importante no momento. Então, se a gente encontra um aluno que não tem uma deficiência, tá? Não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, mas encontra uma dificuldade na aprendizagem, se eu não consigo fazer uma adaptação, se eu não consigo olhar para essa criança respeitando a sua especificidade, provavelmente essa criança ela não vai conseguir se desenvolver o quanto ela poderia se desenvolver. Isso acontece também com a criança com deficiência e com a criança que tem os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, eu preciso compreender todo este processo e preciso entender que, às vezes, o currículo padrão não vai ser o suficiente, não vai ser o adequado para que eu consiga alcançar o que é esperado deste aluno. Então, eu preciso pensar. E quando eu ainda insisto e me recuso a sair da minha zona de conforto, que é trazer tudo aquilo que eu já tenho como bagagem, que me fez e me tornou uma excelente professora, alfabetizadora, e eu entendo que todos os alunos, e que antigamente os alunos aprendiam dessa forma, e eu não quero sair deste padrão, eu vou ficar frustrada, porque hoje nós precisamos entender as individualidades, eu preciso entender as necessidades do aluno. E essa semana passada, na escola, enquanto eu estava fazendo essa palestra sobre o PEI, uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante, e é uma coisa que eu sempre falei, mas que eu não falei nessa palestra, mas a pessoa falou. O que você usar, na maioria das vezes, os recursos que você usar para essa criança com deficiência, você vai usar para a sala toda. E todos vão aprender. Então, a gente precisa pensar, quando eu digo assim, se eu vou passar um vídeo para aquela criança que precisa de um recurso visual, eu vou passar o vídeo para a sala toda, e a criança vai aprender. E eu preciso entender também e que, pensando nessa adaptação, é a adaptação das atividades, entende? Porque o conteúdo precisa ser o mesmo. Precisa ser o mesmo para que, que a gente não crie um mundo diferente para essa criança. Ela precisa participar do currículo, né? Dos conteúdos, porém, eu preciso adaptar essas atividades deles.
Só um minutinho aqui, eu estou tendo dificuldade para passar o slide. Pronto. Ah, entendi. Acho que quando eu paro um pouquinho, aí demora. Então, agora, vamos pensar o que é o PEI e qual a sua importância para a educação inclusiva. O plano educacional individualizado, que também pode ser plano de ensino individualizado, é um documento elaborado pelo professor a partir de uma avaliação de um aluno com necessidades educacionais especiais, o NEE. A importância do PEI para a educação inclusiva está no fato de que ele permite que os professores personalizem o ensino para atender a necessidade específica do aluno com necessidades educacionais especiais. O PEI também permite que os alunos com essa necessidade participem plenamente das atividades escolares e tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem dos demais alunos. Então, é isso. É o mesmo conteúdo, porém, ele é feito com uma adaptação para atender as necessidades desse aluno, entende? Então, o plano educacional individualizado é uma ferramenta essencial no contexto da educação inclusiva. Vamos lá, peraí, deixa eu só. Então, o PEI, ele desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidade para os alunos com necessidades educacionais especiais. Então, o PEI, ele é um alicerce da inclusão. Então, aí a gente olhando o que é um alicerce, a gente chega a essa imagem aqui. A essa imagem aqui, onde embaixo desta casa tem os bloquinhos com o nome PEI, 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 PEI. O PEI é o que vai dar o suporte, né, o que vai dar a força para que se construa esse aprendizado. É o que vai firmar aqui a aprendizagem desse aluno. Não dá para falar de inclusão sem falar sobre PEI. Não existe inclusão sem PEI. Por quê? Porque eu simplesmente vou colocar esta criança dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, e vou deixar ele ali pintando, vou deixar ele ali cortando, vou deixar ele ali colando, sem ter uma intenção por trás. Então, o PEI ele vem para nos direcionar. Então, quais são os fundamentos legais do PEI? A Constituição Federal de 1988, que garante o direito à educação para todos sem discriminação. O direito à educação é importante para todas as pessoas, não importa de onde venha ou quanto dinheiro tenha. A Constituição Federal de 1988 diz que todos devem poder ir à escola e ficar lá o tempo necessário. Além disso, as pessoas têm direito de aprender, ensinar, pesquisar e compartilhar conhecimento, arte e ideias. Isso está na Constituição em 1988.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que estabelece que a escola deve oferecer condições de acesso, permanência e participação dos alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo é garantir que esses alunos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem que os demais alunos e que possam desenvolver seu potencial ao máximo. Para isso, a escola deve oferecer currículos, métodos, técnicas, recursos educacionais e avaliação adequadas às necessidades do aluno com necessidades educacionais especiais. Quando a gente fala em desenvolver, não, quando a gente fala ter a mesma oportunidade de aprendizagem que os demais, estamos pensando em quê? Estamos pensando em que o que eu ensino para o meu aluno, para um aluno que não apresenta nenhum tipo de dificuldade, é a mesma forma que eu vou apresentar para o que tem, não. Assim, eu não estou garantindo para esta criança a oportunidade de aprender. Não, eu só estou dando para ela da mesma forma que eu dei para o outro. Entende? E isso não é oportunizar o aprendizado, dar a ela uma oportunidade e a igualdade de aprender. A igualdade é o respeitar a forma como ele aprende. Entende? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes, as escolas também devem ser acessíveis para criança com deficiência, oferecendo as mesmas oportunidades. O ECA protege os direitos das crianças e adolescentes, garantindo a educação de qualidade e inclusão. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. A resolução CNE e CEB 2 de 2001 instituiu as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que manifesta que é o compromisso do país, com o desafio de construir coletivamente as condições para atender bem a diversidade de seus alunos. Esta resolução representa um avanço na percepção da universalização do ensino e um marco da atenção à diversidade na educação brasileira, quando ratifica a obrigatoriedade da matrícula de todos os alunos e assim declara: o sistema de ensino deve matricular todos os alunos, cabendo à escola organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Então, desta forma, quando a gente vê esses marcos, a gente pode pegar outros que pode fortalecer a questão do PEI. Podemos perceber que não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas é ela que, consciente das suas funções, coloca-se à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo. A educação especial é concebida para possibilitar que o aluno com necessidades educacionais especiais atinja os objetivos propostos para a sua educação. Gente, muitas vezes a gente percebe que a escola quer que o aluno se adapte à sua realidade. E a verdade não é essa. Este aluno está em processo de formação e ele tem o direito de estar na escola. Lógico que vamos ver até o sábado, né? São 3 dias de curso, que a gente precisa do apoio da família, que precisamos do apoio da família, para que essa inclusão realmente aconteça. A inclusão não acontece só com a escola trabalhando, não. A inclusão, de verdade, para fazer com que essa criança se desenvolva, vai depender bastante da participação de todas as pessoas que têm um contato e que atende esta criança. Então, a gente vai ver isso mais adiante, tá certo? Então, falamos ali sobre os fundamentos, né, legais sobre o PEI, as leis que vai ali nos mostrar que o PEI ele é importante.
Agora vamos para uma questão, e sobre aquelas leis, eu sei que vocês conhecem, então, trazer elas aqui é mais uma forma de reforçar o conhecimento, né? O conhecimento que vocês já têm, por serem professores, por trabalhar em escola. Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico pedagógico. Comenta aí se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, se vocês já fazem esse diagnóstico em sala, tá? O diagnóstico pedagógico é uma investigação feita por professores para entender as necessidades educacionais de um aluno ou um grupo de alunos. Ele observa os alunos em sala de aula, analisa seu trabalho e faz entrevista com eles. Gente, muitas vezes nós não fazemos entrevista com o aluno. Pensamos em fazer entrevista com a família. Mas a entrevista com o aluno é muito importante. Olha só o que aconteceu. Uma criança não estava fazendo uma atividade e estava rasgando essa atividade quando chegava para ela. Então, estava todo mundo desesperado, né? A escola desesperada, a família desesperada. E aí, em uma simples pergunta para a criança, uma criança com TDAH, e assim, desculpa, uma criança com suspeita de TDAH, e assim, quando a gente pergunta para a criança, por que você não fez a atividade? Por que você rasgou a atividade? É porque era muito grande. A atividade era muito grande, era muita coisa. Você pega um papel desse assim, vocês não estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver aqui? Vocês pegam um papel assim, entrega para a criança. Uma folha cheia de coisa para uma criança que tem um TDAH, ou um diagnóstico, ou está passando por algum problema e que, no momento, não está conseguindo se concentrar. Para ela ali vai ser um mundaréu de coisa, vai ser um grandão. Então, como algumas crianças não sabem controlar suas emoções, na maioria das vezes, ela vai jogar fora, ela vai se esquivar, ela vai fugir para não fazer essa atividade, ela vai ter alguns comportamentos indesejáveis, né? E aí, vamos pensar que essa criança, vamos pensar em várias características para esta criança, que, na verdade, foi só porque a atividade era grande demais. E a gente chegou em um acordo que vamos diminuir essa atividade. E aí, como é que vai ser? Você vai conseguir fazer? Você pode tentar fazer dessa forma? Pode tentar fazer. E a criança fez, diminuindo a quantidade de atividade que a criança vai ver. Vai ser a mesma, talvez você passe a mesma atividade, mas dando de forma fragmentada para essa criança. Então, a entrevista com a criança é muito importante porque você descobre ali, pela própria criança, qual é a disciplina que ela gosta, qual é a disciplina que ela não gosta, o que ela quer fazer quando crescer, isso tudo vira para você como uma forma de você trabalhar com essa criança, fazendo com que seja um reforçador para você. E com a família. Então, assim, para quem não faz entrevista com a criança, faça. É muito importante. No consultório fazemos. Primeiro, entrevista com a família. Tem um momento de entrevista com a família fala tudo sem a presença da criança. Depois, a entrevista com a criança sem a presença da família. E é muito bom. É muito bom. Então, ali a criança vai falar tudo, vai dizer porque ela não gosta da matemática, vai dizer porque ela não gosta de português, vai dizer porque ela não gosta de geografia, vai dizer porque ela não gosta de qualquer coisa. E a gente vai ali descobrindo quem é essa criança, do que ela gosta, trazendo as preferências dela, perguntar o que ela gosta de fazer, isso vai ajudar no PEI. E a família também, como é essa família, como é a visão dessa família sobre essa criança, como é que essa criança se comporta em casa, se essa criança tem algum diagnóstico, se não tem, como é o comportamento dela, como ela se comporta quando é frustrada, ela faz amizade com facilidade, ela sabe dialogar, ela respeita as regras, tudo isso você vai saber bem com a família. A gente faz essa avaliação diagnóstica no início. O pai chegou na matrícula, já se faz essa entrevista, ou depois, lá, o professor pode fazer esse plantão pedagógico, fazer essa entrevista com a família, e com as crianças também, tá certo? Isso ajuda o professor a criar um plano de ensino que atenda às necessidades de cada aluno.
também ajuda a identificar o aluno com dificuldade de aprendizagem, para que possa receber apoio extra, se necessário. Então, como é o processo de diagnóstico pedagógico? Ele pode ser dividido em 3 etapas. Observação do aluno em sala de aula, a entrevista com o aluno e seus familiares, e análise de trabalhos e prova do aluno. Esta prova aqui, você pode fazer esse processo, né, diagnóstico pedagógico, na primeira unidade, mas você pode também, na primeira semana, entregar para esta criança uma avaliação pedagógica para saber mais ou menos o nível que essa criança está. Então, quem já me ouviu falar sobre avaliação diagnóstica, vai saber que eu criei uma avaliação diagnóstica baseada na BNCC para primeiro, segundo, terceiro ano, por quê? A gente entende que a criança, quando está no terceiro ano, se ela estiver alfabetizada, ela vai ter uma fluência na leitura e na escrita, e aí só vai se reforçando com o tempo, não é isso? E, então, a gente criei esse diagnóstico, então, a escola que não tiver, pode pedir, pode falar aqui, que eu envio para vocês, que entre português e matemática é muito simples, e então vocês aplicam do ano anterior. Então, se a criança está no segundo ano, aplica do primeiro, se a criança está no terceiro, aplica do segundo, entende? É uma atividade muito simples, quem está no grupo, quem ainda não está no grupo de minicursos gratuito, online, que agora a gente chama de Vamos Bater um Papo, também pode pedir que a gente coloque lá no grupo para vocês entrarem. Quem está no minicurso já tem essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica pode parecer muito simples, mas criança com dificuldade apresenta uma dificuldade muito grande em realizar as atividades que estão lá. E aí dá para a gente poder entender em que nível essa criança está. E através dessa avaliação, desse análise de trabalho, dessa avaliação diagnóstica, desses testes diagnósticos, a gente consegue entender em que nível essa criança está, a gente começa a partir daí. A gente não começa pensando no ano escolar que a criança está. Estou dizendo, gente, na questão da escrita e da leitura, para a escola, tá? Já no consultório é um pouco diferente. Na escola, quando a gente vai exigir essa questão da leitura e da escrita, a gente, com essa avaliação diagnóstica, eu vou saber exatamente onde meu aluno está, e aí eu vou começar a trabalhar com ele essa questão da leitura, escrita e da operação matemática, baseado naquele nível que ele está. Entende? Mesmo o conteúdo sendo o mesmo, mas eu vou aplicar uma avaliação onde ele seja capaz de mostrar as suas habilidades, as suas competências, entende? Então, não vai, isso eu também vou falar na frente, mas vou falar logo, não vai adiantar eu dar para um aluno que não sabe ler um texto para ele ler, mas ele sabe interpretar. Então, ele tem uma dificuldade na leitura que talvez seja lá atrás, não fechou o ciclo de alfabetização, ou pode ser um transtorno ou uma dificuldade que a gente vai descobrir que depois que vocês fizerem toda a questão da intervenção que a escola pode fazer e consegue fazer, e não conseguiu ver que essa criança está evoluindo, aí pede para fazer uma avaliação psicopedagógica para descobrir o que está causando essa dificuldade nesta criança. Entende? Então, chegamos a esse momento. Então, preciso agora que vocês peguem o papel e a caneta de vocês, tá certo? Vou deixar aqui um tempo para a gente vai ler. E eu preciso que vocês façam observação desta criança e que vocês elaborem um diagnóstico pedagógico. Como é que vai ser esse diagnóstico pedagógico? O diagnóstico pedagógico, ele vai ser baseado no que a gente precisa observar dessa criança. O que a gente precisa observar dessa criança? Quais são as habilidades dela? Então, anote aí. Faça uma tabelinha de habilidades dessa criança, tá certo? Quais são as dificuldades dessa criança e quais são as preferências dessa criança, que essa criança gosta. Tá bom? Faça essa tabela aí, e através desse relatório que eu trago para vocês, que é um caso fictício, tá? Vocês vão colocar nessa tabela. Cris, tem alguma pergunta que eu possa responder antes de ir para essa parte? Sim, tem, Marisa. A Tânia Áurea, ela pergunta como trabalhar com essa criança. Eu acho que é uma pergunta que você ainda vai tocar no assunto, né? Ainda vai ter as partes práticas, mas se você quiser dar uma pincelada. Esta criança que ela fala é criança com dificuldade, não é isso? Com dificuldade. Pronto. Justamente, vai ter uma parte que a gente vai falar, que vai ser sobre as adaptações dessas atividades, tá certo?
Então, como a gente vai trabalhar? Quando a gente fizer essa avaliação diagnóstica, que é essa que a gente vai fazer aqui agora. Quando você tiver com um aluno na sala de aula, você vai fazer uma observação desse aluno. Esta observação vai ser uma observação de como ele interage com os alunos, quais são as dificuldades que ele apresenta, tá? A dificuldade em tudo, gente. Em socialização, na aprendizagem, na comunicação, tudo a gente vai observar. E quais são as habilidades que ele possui, então, consegue fazer leitura, consegue tirar do quadro, consegue fazer uma operação matemática, ajuda o colega, entende? São as habilidades e quais são as preferências dele. Então, no primeiro momento, na sala de aula, sempre fazemos aquele momento mais útil, né? A criança chegando, se apresentando. Então, ele vai mostrar ali, nesse momento, as preferências dele. Quando ele estiver no pátio, brincando também, é importante observar como ele interage com essa criança. E só depois que você observar tudo isso, é que a gente vai entender como vamos trabalhar com essa criança. Entende? Tânia aqui que perguntou, não foi? Então, Tânia, depois coloca aí se foi respondido ou não, tá certo? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Pode falar. Marise, Félix, o coordenador da escola, do professor Dásio, ele está na live também com a Lene, tá bom? E Eliseni Almeida Sim. pede para você repetir a tabela, por favor. Pronto. Conseguiu? Vocês vão fazer uma tabela com a habilidade da criança, o que a gente vai ler daqui a pouco, vocês vão ver quais são as habilidades. São 3 tabelas, tá bom? Uma de habilidades, uma de dificuldade dessa criança e outra de preferência dessa criança. Faz 3 tabelas. E quando a gente estiver lendo, aí vocês já vão anotando, tá certo? E se precisar que fique um pouquinho na tela, a gente fica, tá bom? 3 Mais alguma? tabelas. Marise, fala, por favor, de novo. Uma com habilidade da criança, quais são as habilidades que ela apresenta, outra com dificuldades e outras com preferências dessa criança. Tá, obrigada. Mais alguma? Não, só isso. Pronto. Eu vou colocar... Tânia, respondida a pergunta de Tânia? Se você preferir, Marise, abrir o microfone em qualquer momento, fica à vontade, viu? O microfone das pessoas? Sim, se você preferir. Certo. Pronto. Ô, gente, veja aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão e aí a gente abre o microfone, tá certo? Lembrando que está sendo gravado, tá bom, minha gente? Tânia disse Alguém que quer respondeu fazer uma sim, pergunta? viu? Obrigada. Que bom, fico feliz. Então, eu vou continuar, tá? Se tiver alguma pergunta, Cris pode falar durante. Se alguém quiser também levanta a mão, quiser fazer pergunta, tá certo? Fique à vontade. Vamos lá. Colocar nas tabelas e agora vamos ler a história de Hugo, tá? Hugo é um menino de 10 anos que está no 4º ano do ensino fundamental. Ele é um aluno muito inteligente e criativo, mas enfrenta alguns desafios na sala de aula, que tem impacto em seu desempenho acadêmico. Durante as aulas, Hugo demonstra dificuldade em manter a atenção por longos períodos de tempo, ele frequentemente se distrai com barulhos externos, movimentação na sala ou com seus próprios pensamentos, então ele se distrai com barulhos externos, com movimento nas salas e até com seus próprios pensamentos. Isso faz com que ele perca partes importantes das explicações dos professores e tenha dificuldade em acompanhar o ritmo das atividades em sala de aula. Além disso, Hugo apresenta problema de organização, ele tem muita dificuldade em manter seus materiais escolares em ordem e muitas vezes perde seus materiais, como lápis, borrachas e cadernos.
Isso dificulta seu envolvimento nas atividades propostas e pode levar à desorganização de suas tarefas e trabalhos escolares. Todo mundo conseguiu anotar essa parte aqui? Posso passar para a próxima? Coloca aí um ok, ok. Ou vocês querem que eu deixe um pouquinho aqui para vocês anotarem? Acho bom deixar um momentinho só, porque Pronto, deve ter gente ainda escrevendo. ok. Quando tiver ok, vocês colocam ok, viu, gente? Cris me avisa, porque a tela onde vocês estão mandando eu não estou conseguindo ver direito, não. E eu estou no computador, tá aberto. Quarenta e sete pessoas, que massa, gente. Só faltaram 10 pessoas. Muito bem. Cris, quando eu puder passar, você fala, viu? Todos os nossos dias vai ter aula prática, gente, para a gente fazer o peito daqui. Então, por favor, se ficar qualquer dúvida, perguntem, tá, gente? O que a gente puder responder, vamos responder. Mas eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida nenhuma, viu? Acho que agora já pode, Maurício. Mas se alguém tiver estiver escrevendo ainda e precisar de mais tempo, vocês sinalizam aqui, tá, gente? Mas acho que agora já pode continuar. Pronto. Qualquer coisa é só sinalizar e a gente volta. Ainda sobre a sala de aula, tá bom? Apesar de ser capaz de compreender os conceitos apresentados na sala de aula, Hugo tem dificuldades em expressar suas ideias por escrito. Ele tende a escrever de forma desordenada, com erros ortográficos, frequentemente, e pouca clareza em suas ideias. Isso dificulta a sua comunicação escrita e pode afetar sua autoestima em relação às atividades de escrita. Durante as interações sociais, Hugo demonstra ser um aluno amigável e comunicativo. No entanto, ele tem dificuldades em lidar com situações de conflito e frustração. Em algumas ocasiões, ele pode reagir de forma impulsiva ou agressiva quando contrariado, o que pode afetar sua relação com os colegas e sua participação nas atividades em grupos. Mais um tempinho para vocês, tá? Colocar na mesma coluna ainda. A coluna vai servir tanto para essa parte quanto para a outra. Quando vocês sinalizarem, coloque ok, tá? Aí, Cris vai me sinalizar para a gente poder passar para outra parte.
Ok, Marisa. ok? E Só lembrando agora que vai ser sempre entre... se alguém precisar, volta. Pronto, Desculpa. isso. Agora é a entrevista com os pais de Hugo, tá? As informações que a gente conseguiu. Os pais de Hugo compartilharam durante a entrevista algumas observações importantes sobre ele. Eles notaram que, embora Hugo não apresente a mesma dificuldade em casa que na escola, especialmente em relação à atenção e à organização. Então, acho que isso aqui é muito importante, né? Os pais de Hugo compartilharam, durante a entrevista, algumas observações importantes sobre ele. Eles notaram que, embora Hugo não apresente as mesmas dificuldades em casa que na escola, especialmente em relação à atenção e à organização, ele frequentemente se sente desmotivado quando não consegue acompanhar as atividades em casa, em sala de aula, o que afeta sua autoestima. Relatam que a criança gosta de brincar de bola, de assistir desenhos animados japoneses e de ler mangá. Apesar de ser comunicativo e amigável, Hugo tem dificuldade em lidar com situações de conflito ou frustração, o que pode impactar a sua relação com os colegas. Então, aqui é a entrevista com os pais de Hugo, e ele trouxe nessa entrevista o que eles observam de Hugo, né, em casa, e as preferências de Hugo. Nessa entrevista, nós não temos a entrevista com o Hugo, tá? Por ser uma criança fictícia, não temos essa entrevista com o Hugo, mas eu trouxe aqui a questão das preferências dele no relato dos pais. Eu achei que era importante colocar aqui, já que a gente não ia trazer essa entrevista de Hugo, tá? Então, fiquem à vontade. Quando terminar, fale que a gente vai para a segunda parte da nossa atividade, tá certo? Ok, Pronto? pronto. Agora chegou a hora de elaborar um diagnóstico pedagógico. O diagnóstico pedagógico é o primeiro passo para a nossa avaliação, para nosso planejamento do PEI, tá? Que é a avaliação pedagógica, ok? Não está compartilhando vocês, né, a tela? O slide não, né? Hum, é.
Agora foi, né? Elaborar um diagnóstico. Aí, deixa eu. Pronto. Eu não quero apresentar a tela, não, minha gente. Pronto, gente. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa elaboração de um diagnóstico pedagógico, tá certo? Como será isso agora? Vocês vão falar Marise, o que vocês colocaram ali na tabela. Marise? Alô? Travou um pouquinho aqui, gente. Eu vou ver com ela aqui como é que a gente vai fazer, viu? Só um instante. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Marise, travou. O seu áudio travou, sua imagem também. Travou. Foi. Aqui. Você não conseguiu me ouvir agora? Daisy disse sim. Sim, agora tá melhor. Ok, obrigada, gente. Graças a Deus. Então, a gente parou na parte, muito obrigada, gente. Paramos na parte onde eu disse que a gente agora vai fazer essa elaboração, não foi isso? Foi. Ô, Marise, deixa eu te falar. Tem uma pergunta Ainda está aqui. gravando? Oi, tá ouvindo? Eu tô. Alguém colocou que estava travando, não sei se está ainda. Foi. É porque a sua imagem está congelando. Ah, tá, entendi. Agora. Entendi. Pronto. Tem uma pergunta Sim, aqui que eu acho fale. pertinente, porque como você vai fazer o desenvolvimento, aí a pergunta da Edna Maciel é a seguinte: se a criança não fala e tem dificuldade de atenção, como fazer um diagnóstico? Então, acho que isso aí vai entrar agora, né? Muito bem. Nessa sua fala. Vai. A criança que não fala, no caso, ela ela é muda, no caso, essa criança, ela não fala ou ela não é verbal, ela é uma criança com diagnóstico, mas ela não é verbal. Qual é essa questão dela? Ela não especificou. Então, era bom, Edna, depois você pode fazer essa pergunta também no final. Ou, se você preferir falar agora. Pode. Ah, ela colocou aqui, não é Não é verbal, verbal, não é pronto. verbal. Não. Ah, isso é igual, tá, minha gente? Você vai observar quanto tempo essa criança é uma criança não verbal. Você sabe que essa criança não é verbal e ela apresenta uma agitação, no caso, ela não presta atenção, não é isso? Primeiro vai fazer essa avaliação igual. O que, que eu gosto de fazer? Essa questão da para uma criança assim, Tá travando. hoje mesmo eu Alô? atendi, está travando de novo.
Tá Oh, travando. gente, o que está Aham, sua acontecendo? voz e a imagem. Poxa, fiquei triste agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidinho. Se eu falar por aqui, vai dar eco? Vai dar eco. Se eu falar por aqui, vai dar eco? Não, tá bom. Espera aí. Se eu falar por aqui, vai dar eco, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Melhorou. Melhorou. A voz tá boa. Agora tá bom, né? É. Só não tem imagem. Tá só o áudio. A voz tá Pronto? ok. Agora tô ok. Prontinho. Pronto, melhorou. Melhorou, né, gente? É porque o computador, no celular, é melhor a internet do que no computador, vai entender, tá, gente? Pronto. A avaliação vai ser o mesmo. Pergunta aos pais desta criança é, se essa criança, quais são as preferências dessa criança. Hoje mesmo eu atendi uma criança e quando eu fui olhar no caderno dela, colocar quais são as preferências dessa criança, quase que eu colocaria massinha de modelar. Eu até coloquei ela aqui em cima, deixa eu pegar para conseguir. Eu até coloquei aqui, ó, a massinha, tá vendo? Até coloquei a massinha aqui. E aí, quando eu fui pegando meu caderno, eu tenho um caderno onde eu anoto a entrevista, tudo direitinho aqui, eu vi que ela não gosta de massinha de modelar. Então, eu trazendo essa massinha, eu poderia desorganizar essa criança de alguma forma, entende? Então, hoje eu atendo algumas crianças, entre elas, uma que é verbal, tá? Precisa melhorar na questão da comunicação, porém, ela não consegue ficar muito tempo na sala, entende? Ela sai muitas vezes da sala. Isso acontece também em outros ambientes que ela vai. Então, o que a gente faz? Eu trouxe as preferências dessa criança para dentro do consultório para diminuir esse tempo dela de sair. Isso virou uma proposta do meu PEI para essa criança. A proposta do meu PEI, primeiro, é fazer com que essa criança ela consiga se manter sentada para fazer uma atividade por pelo menos 10 minutos, tendo pequenos intervalos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cronometrar o tempo que essa criança consegue ficar mais ou menos sentada para fazer alguma atividade. Então, se você sozinho na sala, pede para alguém durante um tempo ali, uma ajuda de alguém, para poder cronometrar, ficar cronometrando esse tempo, para ver quanto tempo essa criança consegue ficar. Pergunta aos pais dessa criança quais são as preferências dessa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, e leva para dentro da sala para poder tentar fazer e fazer um tipo de negociação com essa criança. Mas ele só vai saber disso ouvindo os pais, tá? Entendendo quais são as preferências dessa criança. Se ela não é verbal, a gente vai trabalhar com comunicação alternativa, que também nós vamos ver, se eu não me engano, na próxima aula ou na última, mas vamos falar sobre crianças não verbais. Eu acho que foi Edna que perguntou. Edna, eu consegui responder a sua pergunta? Que bom. Ela colocou sim. Ótimo. Pronto. Mais alguma pergunta? Oi, Marise, tem um aqui que a Ana Santos colocou. Mas eu acho Sim, que isso aqui, eu vou fazer essa pergunta para você, mas você vê se dá para responder agora ou se vai falar sobre isso ainda, tá? certo. Como identificar que uma criança pode ter TDA ou outras dificuldades, sendo que a mãe mostra sempre resistência e diz que é o jeito da criança que é assim mesmo. Pronto. É isso aí também. Na avaliação diagnóstica, vocês vão observar, e é importante pegar as características, né? No caso, o caso dessa criança seria um déficit de atenção, não é isso? É isso, no caso de Ana, um déficit de atenção, que a gente vai usar o TDAH para essa situação. Caso você perceba, e se você precisar
eu mando para vocês, o que vocês precisarem, vocês falam, mando para vocês um formulário onde vocês podem preencher na escola sobre a criança, para poder observar. E aí vocês fazem um relatório, né, da escola. Sempre vocês fazem um relatório, talvez trimestral, não sei, colocando essas características e sugerindo que aqui os pais conversem com o pediatra dessa criança. Mas o que a gente precisa? Se for uma questão, se for TDAH, que eu acredito que seja isso que ela está falando, pegar os critérios que tem lá no DSM, para poder ver se a criança fecha esses critérios, se ela é desse jeito só na escola, ou se ela é desse jeito em outros ambientes também, entende? E fazer aquele formulário, fazer uma entrevista com a família, de uma forma muito simples e com cuidado, né, para que a família não ache que a gente está querendo diagnosticar esta criança sendo escola, mas aí fazer uma avaliação e aí fazer durante a, o relatório, colocar as características que vocês identificaram e solicitando que esses pais apresentem essa característica para o pediatra da criança, para que o pediatra possa fazer os encaminhamentos necessários. Então, é a única forma. Sem a ajuda da família, gente, é muito difícil o trabalho. A gente sempre vai precisar da ajuda da família. Aí, às vezes, é preciso que chame um profissional, que converse com essa família, explicando a situação, porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma dislexia, tem o TDAH, até mesmo o autismo, sinal de que diminuiu a questão da inteligência desta criança. E, às vezes, não é. Entende? A dislexia não tem nada a ver com deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma coisa, a dislexia é outra coisa. A inteligência é preservada, o TDAH também, entende? Já o autismo pode ter suas comorbidades, mas às vezes é como as pessoas entendem esses transtornos e reagem a isso, tá? Mas é importante fazer essa observação. Posso enviar para vocês um grupo. Eu não posso garantir que envie hoje ou amanhã, mas até antes de terminar, vocês vão colocando aí, a gente vai anotando as coisas que a gente precisa, organizar para enviar para vocês, para que vocês tenham ferramentas para fazer essa avaliação. A Rúbia, desculpa. Oi? A Rúbia perguntou, e se é do mesmo assunto que você está falando, né? E se a criança for grau 3 de suporte, não verbal e extremamente agressivo? Precisa conversar com a equipe que atende a criança. Pede para a mãe fazer contato. Essa semana passada mesmo, a gente fez entrevista, a gente fez reunião aqui com um psicólogo que atende uma criança, com a escola, o coordenador, o professor e o psicólogo da escola. Não trabalha sozinho, precisa de fazer uma reunião, seja online, presencial. Eu prefiro online pelo fato de que cada pessoa tem sua agenda, e ver como que essas outras pessoas trabalham com essa criança, quais são as estratégias que é usada com essa criança, e sempre, eu vou bater sempre a mesma tecla, para ser repetitivo, mas sempre perguntar para os pais, fazer entrevista com os pais, perguntar quais são as habilidades dessa criança, perguntar quais são as dificuldades que a criança apresenta e quais são as suas preferências. Ontem, eu atendi uma criança que a comunicação é muito prejudicada, tem 12 anos, e eu não estava conseguindo fazer a avaliação da forma que eu precisava fazer. Então, chamei o pai, pedi para que ele entrasse, e fui perguntando, para mim, falou sobre as cores, o quanto ele gosta das cores, e que isso estava ajudando em casa a ele conseguir fazer algumas coisas. Então, eu peguei e comecei a trabalhar. Eu queria saber os números, se ele reconhecia o número de 1 até 5. E aí, como eu não estava conseguindo, eu perguntar aos pais dele, né, para ver como é que trabalhava, como era em casa. E ele falou isso, então, foi no computador. Então, eu perguntei, o 3, esse número aqui está que cor? Aí ele disse, vermelho. E o vermelho é que número? Aí ele pegou e disse, pronto, eu consegui fazer alguma coisa com ele porque eu fui perguntar para os pais. Uma criança nível 3, que apresenta uma agressividade e é não verbal, a gente precisa da equipe que está atendendo essa criança. Quem é o psicopedagogo que está acompanhando a criança? Quem é o fono que está acompanhando a criança?
Quem é o psicólogo que está acompanhando a criança? Pede um relatório de cada um destes, com as dificuldades que você está apresentando na sala com essa criança, e pedindo orientação de como trabalhar com essa criança em sala. Entende, gente? Não vai dar para a gente trabalhar sem apoio dos profissionais, não. Tem mais alguma? Tem mais perguntas aqui. Espera aí, vamos fazer uma coisa, rapidinho. Vamos para a atividade prática, tá? E depois a gente vai para todas as perguntas, senão a gente não vai fazer atividade prática. Tá certo, gente? E aí fica melhor, porque aí eu vou parar de gravar e vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Combinado assim? Pronto. A nossa atividade vai ser assim. Agora eu preciso que vocês coloquem aí no chat quais foram as habilidades que vocês identificaram sobre Hugo. Tá certo? Quais são as habilidades que vocês identificaram sobre Hugo? Coloquem aí. Tá escrevendo, minha gente? Criativo, inteligente, criatividade, compreensão de conteúdos, amigável, muito bem, amável, amável, comunicativo, eu estou conseguindo ler aqui, inteligente, criativo, muito bem, muito bem. Habilidade, compreensão dos conteúdos, amigável, comunicativo, parabéns. Conseguiram achar as habilidades de Hugo. Muito bem. Quais são as dificuldades que Hugo apresenta? Muito bem. Isso aí. E quais são as dificuldades que ele apresenta? Dificuldade de lidar com os conflitos. Dificuldade com atenção. Manter as tarefas e a atividade organizada. Distração. Manter atenção a longo prazo. Muito bem. Lidar com os conflitos. Muito bem. Lu, você quer falar? Eu preciso abrir o microfone ou pode estar aberto já, gente? Muito bem. Ótimo. Foi fácil, não foi, gente? Encontrar as habilidades, as dificuldades. E quais são agora? Motivação. Pronto. Isso. Muito bem. Lu, só faz um ok aí. Você quer falar? Quer abrir o microfone? Não, né? Ok. Pronto. E quais são as preferências de Hugo? Jogar bola, brincar de bola, desenho japonês, ler mangá. Isso. Assistir desenho. Foi muito fácil. Quando a gente consegue, muito bem, né, gente? Perfeito. Perfeito. Vocês estão de parabéns. Vocês já podem tirar 10. Tirar 10. Muito bem. Olha como ficou fácil. A gente observar essa criança dessa forma, perguntar à criança do que ela gosta e perguntar à família. Fica fácil para a gente identificar quais são as preferências desta criança.
Concordam comigo? Isso. Tudo começa pela investigação. Tudo começa pela investigação. O olhar do professor em sala de aula é um olhar muito importante, porque o olhar que vocês têm em sala de aula, ninguém mais vai ter. Porque vocês estão diante do aluno com outras crianças, entende? Os pais vão conhecer algumas coisas muito mais do que a gente. Eu sempre falo que na sala, os mais inteligentes, quem entende mais sobre o assunto, são os pais, quando eles aceitam e já estão entendendo a situação. Eles têm muita coisa para nos mostrar. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Hugo não mostrava alguns comportamentos, isso é uma coisa para a gente pensar. O Hugo não mostrava os comportamentos igual na escola e em casa, como a desatenção e a desorganização. Então, por que que na escola ele mostrava esse tipo de comportamento, mas em casa não? Será que os pais não observaram? Ou será que o ambiente escolar está promovendo essa desorganização e desatenção? É uma coisa que a gente precisa observar, tá? Então, a entrevista com os pais, ela é muito importante, porque vai nos mostrar coisas que talvez a gente não ia conseguir ver, ou demoraria muito tempo para a gente poder ver, como as preferências dele, e confirmar algumas coisas que a gente também já viu na sala de aula. Então, aqui eu trouxe algumas coisas das quais vocês já falaram e colocaram mais, né, algumas coisas. As perguntas que a gente vai falar nesse instante, eu vou daqui a pouco agora parar de compartilhar e a gente vai abrir para as perguntas, tá? E aqui, agora, essa primeira parte, finalizamos e vamos nos encontrar no dia 21, às 19 horas. Tá certo, minha gente? Agora, vamos lá. Deixa eu voltar, né, para vocês. Deixa eu voltar. Quando eu conseguir sair daqui, eu volto para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu só parar aqui de gravar. Deixa eu ver se eu consigo parar por aqui. Será que eu não consigo? Eu preciso sair daqui. Pronto. Marise, Oi. agora você